Uma boa noite a todos, na alegria de poder estar aqui novamente nessa comunidade, Há 2 anos eu estive aqui e em 2 anos quanta coisa aconteceu, Nesse 1 ano e meio que a gente vem nessa sequência, quantas coisas nós atravessamos enquanto passado e estamos atravessando. E pode nos parecer assim algo até difícil da gente se localizar, a gente perceber o alcance disso tudo que a gente viveu durante esse tempo e que afetou muito as nossas famílias de muitas formas. Como é que esse tempo da pandemia afetou você, afetou a sua casa, Se fosse para a gente conversar, o que isso de alguma forma, quando eu digo afetar, significa provocou um afeto, provocou uma reação. E quantas famílias, quantos de nós perdemos até mesmo algum amigo, algum conhecido, algum familiar? Alguém aqui perdeu alguém próximo nessa pandemia? Levanta a mão só. Vamos olhar, olha, fica com a mão erguida, Quem perdeu alguém, alguma pessoa querida nesse tempo? Olha para trás, olha, para você ver, nós, digamos assim, é um número muito considerável num grupo relativamente pequeno que nós estamos aqui. A proporção é muito grande. Eu mesmo na minha família perdi uma tia, irmã de meu pai, que foi levada pela Covid. Fez agora 6 meses, agora essa semana. Então são esses tempos que nós não sabemos muito. E queridos, eu queria tomar nesse início de partilha, antes de entrarmos em oração, de colocarmos diante do Senhor, diante do fogo crepitante, iluminador, purificador dele, antes de colocar tudo isso, nos deixarmos guiar pela palavra. Eu quero dirigir-lhes uma palavra aqui especial, nessa perspectiva dessa cura geracional, mas antes de entrar neste núcleo da palavra propriamente, tem me vindo nesses dias, eu tenho semanalmente escrito uma crônica, um poema, e nessa semana uma imagem tem voltado muito ao meu coração. E quando eu estava ali louvando e me preparando aqui com vocês, rezando, invocando o Espírito, essa imagem me voltou, que é uma imagem que tem ficado, ela ficou comigo no meu coração, que é uma imagem de um menino me tomando pela mão e conduzindo, adentrando numa floresta. E nisso me veio um versículo da palavra, no Evangelho segundo São João, no finalzinho do Evangelho segundo São João, no capítulo 21, no versículo 18, Jesus está conversando com Simão Pedro. Aquela passagem em que Jesus toma aquela confissão de amor de Simão Pedro, como ele tinha recebido uma confissão de fé lá atrás: tu és o Messias. Ele agora pergunta: tu me amas? Então aquela confissão de amor. E Jesus então diz para Pedro assim: em verdade eu te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Alguém vai, e João comenta que com estas palavras Jesus indicava o gênero de morte com que Pedro, no caso, haveria de glorificar a Deus. Esse aqui era o sentido. Mas a vida no Espírito, eu diria assim, a vida no Espírito, ela tem essa dinâmica de ser tomado pela mão. Viver no Espírito, nós não estamos aqui no encerramento, digamos, de um seminário de vida no Espírito, mas se nós somos igreja, não existe outra forma de ser igreja do que ser uma vida no Espírito, e uma vida conduzida pelo Espírito. E é isso, é ser tomado pela mão
e ser levado, ser guiado por Ele. E por que eu trago esta palavra aqui? Por que me voltou esta imagem do menino me tomando? Não sei ainda o que eu vou escrever, o que vai virar, mas a imagem foi do menino tomando e adentrando numa mata. Quando nós falamos de cura geracional, quando nós falamos de gerações anteriores, de marcas que a gente recebe, para a gente adentrar, digamos assim, por esses caminhos, não se arvore a ir sozinho. Eu me recordo do Padre Léo, que ele costumava dizer que ele, quando ia fazer um exame de si, uma oração de cura interior, que ele sempre pedia ao Espírito que o conduzisse, o ajudasse a olhar por si mesmo, porque ter um contato apenas no seu interior por você mesmo, você acaba correndo risco do acusador às vezes se apresentar e tentar te desviar. Nessa dinâmica da longa herança que nós temos de uma trajetória humana, de pessoas que foram tão boas ou melhores do que nós, ou também com as suas falhas, com os seus problemas, talvez de caráter, de escolhas acertadas ou de escolhas equivocadas que fizeram e que de alguma forma influenciaram aqueles que conviveram de imediato com ele. O que nós, a bem da verdade, sabemos da nossa história familiar? Às vezes a gente sabe um pouco aquela história que a gente vive, aquilo que a gente experimentou e experimenta, mas que não necessariamente é a forma como de repente aqueles que estão junto de nós experimentam e olham do mesmo viés. Até porque nós não temos muito costume de partilhar, de falar das nossas coisas uns com os outros. Nós não temos esse costume. Nós não temos costume de falar das nossas experiências e dos nossos sentimentos em família. As famílias que têm isso, se você é assim, se vocês têm essa perspectiva em casa, em família, você bendiga muito a Deus, e que bom que vocês vivem, porque de forma geral isso é uma exceção, porque às vezes não é assim que nós realmente vivemos, não é esse o nosso costume. E por isso às vezes acontece também na vida em família que algumas coisas, alguns comportamentos ou decisões ou encaminhamentos de vida, eles quando surgem parecem assustar e às vezes assustam, mas não é que aquela pessoa, eu não estou conhecendo o fulano. Se você não está conhecendo, é porque na verdade você já não conhecia, porque às vezes a gente receia dar-se a conhecer. Então, se eu posso dizer assim, eu conheço pouco aqueles que eu convivo e que eu amo, não obstante eu não saber como é que ele se sente, qual é a alegria, qual é a dor, qual é a forma, qual é a frustração, qual é a solidão. Se com aqueles com quem convivemos de imediato isso acontece, o que diremos então da nossa história familiar, das gerações que nos antecederam? E se os cientistas dizem que nós somos feitos da mesma matéria das estrelas do universo, nós somos feitos, nós trazemos em nós a poeira do universo, as moléculas, nós somos fruto disso. Se isso é verdade em relação a todo esse universo, o que diremos então em relação àqueles que de imediato nos transmitiram um código que está inscrito nos nossos genes, está inscrito nos nossos órgãos, nas predisposições que trazemos, físicas e também psíquicas. Tem se mostrado, por exemplo, que a esquizofrenia, que é um adoentamento psíquico, a esquizofrenia, ela é hereditária, não é apenas um episódio. Às vezes acontece que
em determinadas famílias episódios, por exemplo, de esquizofrenia, de traços que a gente chama de traços esquizoides. Eles se manifestam em pessoas diversas. Então nós somos um pouco tudo isso, e está impregnado, está impregnado em nós. Então, por isso eu posso dizer assim, diga comigo assim: eu sou eu, e as minhas circunstâncias. Então eu sou o que eu sou, e as circunstâncias onde eu estou inserido, as circunstâncias dentro do próprio quadro familiar, da cultura onde nós estamos inseridos. Esses dias eu conversava com um amigo meu, que eu conheci jovem, quando eu morei pela primeira vez no Rio de Janeiro. Ele servia lá, nos tornamos amigos. Depois ele casou-se, foi morar no Canadá, tem 3 filhos, um jovem de 18 anos, já nascido no Canadá, vivendo numa família que tem valores cristãos e de brasileiros, um jeito brasileiro de organizar-se, e esses jovens, esses adolescentes, crescendo num contexto de organização familiar próprio do Canadá e da região onde eles estão. E um filho adolescente que começa a viver, tem esses referenciais cristãos, mas ao mesmo tempo vai convivendo com outros amigos, e a família, assim eles me falando, a forma familiar do Canadá é aquilo que a gente, sei lá, se eu poderia dar esse nome de um amor largado. Um jovem com 16 anos, ele quase que já toma decisão por ele, os pais não têm nem muito direito de, entre aspas, se meter muito, interferir. E o jovem convivendo com esses colegas assim, mas ao mesmo tempo esse nosso jeito de acompanhar, não importa se se até o filho está fora de casa, não está morando mais com os pais, a gente quer acompanhar, a gente tem essa referência, chama atenção nisso, naquilo, quanto mais se está dentro de casa. E aí os conflitos começam de alguma forma a aparecer por conta desse contexto cultural onde eles estão inseridos lá. Então eu sou isso. E aqui está a minha história. Mas no meio disso, quando a gente fala de cura de gerações, quando entra o aspecto espiritual, quando entra aquilo que é a nossa herança iluminada pela palavra, aí há um outro aspecto que tem que ser libertador. Esses dias, ainda conversando com uma pessoa, eu ainda falava assim: puxa vida, como é que às vezes nós nos aproximamos muito mais de um jeito de viver a fé do que eram os contemporâneos de Jesus, judeus, e a forma como eles viviam a lei, como eles encaravam a espiritualidade e a forma de Deus se relacionar, do que do jeito de Jesus. Nós por vezes retroagimos quando Jesus chega e ele vem mostrar um estilo muito mais livre, muito mais abençoado, e nos chamando ao espírito da lei e não à letra da lei, mas como nós temos a tendência de voltar à letra da lei, e com isso a gente perde uma capacidade de vivermos, inclusive com mais autoridade espiritual diante daquilo que eu mesmo herdei e que me influencia, mas que ao mesmo tempo não precisa ser determinante na minha vida. E aí, o texto da palavra que eu trago para nos colocar nessa dinâmica, por favor, você abra a sua Bíblia, está em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3. E eu vou ler esse texto, que é um hino cristológico, na Bíblia da Ave Maria, Efésios capítulo 1, versículo 3, até o 14. Mas é porque o núcleo da minha pregação que me veio foi um versículo para trazer, que daqui a pouco eu vou falar qual é. Mas a partir desse versículo eu amplio, porque qual é a nossa origem espiritual? O que é o plano de Deus? Quando falamos de cura das gerações, das possíveis amarras que tenhamos legado
Como é que nós devemos nos situar diante disso tudo? Devemos nos situar naquilo que a palavra diz que nós somos. Quando diz assim, eu vou pedir um dos meus irmãos para proclamar para mim, por favor. Da carta aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que foi concedida ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo teu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, foste selado com o Espírito Santo, que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Ele nos predestinou, nos escolheu, fez resplandecer em nós, nos selou para a redenção, derramou o seu Espírito, torrentes de graça sobre nós, manifestou graça, fomos escolhidos, fomos selados, foi-nos dado o Espírito como penhor. Aqui está todo esse movimento que Deus vem colocando, e eu vou voltar a um desses versículos, porque foi aqui que veio o centro da mensagem, mas eu quero trazer um outro versículo. Marquem aí e abram em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, Êxodo, capítulo 20, verso 5, que estamos ali no decálogo, a lei promulgada por Moisés, e o Senhor vai dando os mandamentos, e ali no versículo 15, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas sabe qual é o problema? A gente fica detido na 4ª geração. Como é mais fácil a gente ficar preocupado naquilo que fala dos filhos e dos netos e dos bisnetos, e será que está acontecendo alguma coisa, e o meu filho está herdando isso, e o meu neto e o meu bisneto, ou eu sou bisneto de alguém, porque lá atrás o meu avô, o meu bisavô, e eu estou herdando isso, e eu fico, 1ª geração, 2ª geração, 3ª geração, 4ª geração, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e eu paro no 4. Eu paro no 4
ou eu vou no milésimo. É como se a gente anulasse a sequência do versículo, da palavra, onde ele diz: eu uso de misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam, daqueles que me respeitam, que seguem os meus mandamentos. Mas a gente tem uma tendência de fixar-se. Domingo passado, alguém se lembra qual foi? Já aconteceu tanta coisa de lá para cá, né? Será que alguém ainda se lembra qual foi o evangelho? Pelo menos um trechinho do evangelho de domingo? Da missa de domingo? Qual foi o evangelho da missa de domingo passado? Você ainda se lembra? Pelo jeito não. O evangelho de domingo foi sobre o casamento, né? O homem sairá, largará sua esposa, fala sobre o divórcio. Moisés deu a vocês a carta, permitiu a carta de divórcio por conta da dureza do coração de vocês, mas no início dos tempos não era assim, né? O homem, ao contrário, vai deixar a sua mulher, vão se tornar uma só carne, etc, etc. E eu pregava no domingo dizendo assim, e fala lá, aquele que se divorciar e se casar com uma mulher que é divorciada, comete adultério, e eu falava assim, quantas pessoas acabam ouvindo esse evangelho e ficam apenas voltados para esse ponto: cometer adultério, divórcio, cometer adultério, segunda união, e não é o núcleo daquilo que Jesus quis dizer. Jesus está chamando a atenção, olhem a dureza do coração de vocês, porque é a dureza do coração de vocês que acaba gerando, eu pregava dizendo, acaba gerando os divórcios diversos. E não é só o divórcio da separação de um homem e de uma mulher. Os divórcios, as separações que vão acontecendo dentro de nós, a nossa dureza, quanto mais a dureza for tomando conta de nós, mais esses divórcios vão acontecendo, mais eu vou me segregando, mais eu vou me separando, mais eu vou me distanciando do outro, eu vou permitindo que isso tome conta de mim, e aí vem as consequências. Aí está o cerne. É muito mais do que ficar preocupado, mas coitado, mas o fulano, ele se separou porque o casamento não deu certo, a fulana, e ela foi desprezada, mas agora está com outro, e a pessoa só fica nessa materialidade. Dentro de uma determinada situação, vamos administrar, mas não é isso que Jesus está chamando a atenção. Mas como é que a gente tende a isso? Como é mais fácil estar voltado para uma palavra de maldição do que para uma palavra de bênção que Deus legou para nós? Alguém legou para nós, não Deus, digamos, Deus nunca tem palavra de maldição, mas uma palavra abençoada que alguém falou para nós, ou alguma palavra negativa. Às vezes a gente fica naquela negativa. Bem, eu vou concluindo por conta do tempo, mas eu quero voltando, eu quis ir lá para falar assim, quando a gente fala de cura de gerações, a primeira cura é: tira a tua mente da quarta geração e volta a tua mente para a milésima. Eu acho que 1000 é mais que 4, não? Ou não? Matematicamente, pelo menos é. E aqui eu quero chamar a atenção num versículo, que é o versículo 10. Olha lá no versículo 10. O versículo 10, porque foi aqui que me veio para pregar hoje aqui, quando diz assim: para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Agora, olha essa outra tradução, presta atenção nessa tradução desse versículo. O seu propósito de Deus, era que quando chegasse o momento certo, Ele pudesse realizar o seu plano de reunir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, debaixo da autoridade de Cristo. Essa expressão que ele diz assim: quando chegasse o momento. Certas coisas, certos processos na nossa vida, queridos, tem um momento. Então, aprendamos a descansar,
Certas coisas talvez ainda não tenham chegado ao fim na nossa vida, porque não chegou ao final, não é o momento ainda. No momento certo, talvez ainda não seja. E ele diz, ele pudesse realizar o seu plano de quê? De reunir todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E aqui que eu quero colocar, nesse momento que a gente vai se aproximar da oração, o que é esse hoje, orar por essa cura de gerações? É mais do que simplesmente eu fazer uma oração aqui e com voz forte e é isso. Não, é colocar tudo sobre a autoridade. Diga comigo assim: e quando nós estamos na autoridade de Cristo, nós saímos da vitimização para a autoria da nossa própria vida. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, nós saímos da vitimização para a autoria da nossa vida. Ou seja, ao invés de eu assumir uma postura que eu sou vítima do que me aconteceu, eu começo a perceber que eu sou autor. A autoridade é autor. Se a autoridade não passa pela autoria, eu me tornar autor, eu me tornar, que é a mesma raiz de autônomo. Se eu não assumo isso, aquilo que eu chamo de autoridade será tão somente dominação e não autoridade. Ficou complexo o que eu disse? Porque às vezes a gente confunde vamos falar, por exemplo, desse momento político que a gente está vivendo no país. A gente percebe assim, que não falta poder, mas falta autoridade. E quando falta autoridade, apela-se ao poder, às ameaças que se fazem, de possíveis golpes, disso, daquilo. Como é que vem isso? É porque falta autoridade. E aquele que quer se destacar, não tendo a autoridade que precisa, ele evoca o poder. Ele evoca pura e simplesmente o poder. Eu posso, eu faço, eu mando, sou eu que faço, sou eu. Mas por quê? Não é autoridade. A autoridade sem autoria, sem eu me tornar autor, sem o exercício da minha liberdade, ela é apenas um nome disfarçado que se dá para domínio. Às vezes, espiritualmente, presta atenção no que eu vou falar, por favor, isso aqui. Às vezes, que nós queremos de Deus, a solução que a gente quer de Deus, não é da autoridade dele, a gente quer o domínio. Por isso essa crise, por isso que viver em democracia é um negócio meio complicado, porque a democracia é o exercício saudável das liberdades. A gente quer não, coloca aí, fecha o Congresso, fecha o STF, fecha aquilo, vamos colocar vamos colocar tudo quadrado, de enquadrar tudo. Ou seja, a gente quer o domínio. Para parte de Deus também, ter a autoridade de Jesus, inclusive na nossa linha de família. Não é ele não vai tirar a tua liberdade, mas ele vai devolver a você a capacidade de administrar a tua vida. E aquilo que de repente ainda não está concluído, que você tenha serenidade de perceber que, como diz Paulo aqui, capítulo 1, versículo 10 em Efésios, não chegou o momento. Aguarde um momento, se for o caso. Agora que a gente vai estar diante de Jesus, coloque sob a autoridade, descansa nele, reunir todas as coisas, o desígnio de reunir todas as coisas, de colocar debaixo da autoridade dele tudo. E se eu começo a colocar tudo debaixo da autoridade dele, flui cura, flui libertação, flui graça, porque a autoridade dele vem e assume. Enquanto a gente canta,
a gente se interioriza, a gente se prepara para receber a presença de Jesus sacramental. Eu te adoro, ó Deus, eu te adoro, ó Deus, pois os que te adoram brilham como o sol ao amanhecer, pois os que te adoram brilham como o sol ao amanhecer. Amado Senhor, aqui diante da Tua presença sacrossanta, nós reunimos, apresentamos o nosso ser, e como uma das funções do sacerdócio ministerial que o Senhor colocou na igreja é a intercessão. O sacerdote foi constituído entre outros ministérios, ou seja, serviços. O sacerdote foi constituído para interceder. É isso, Senhor, que aqui, diante da Tua presença sacrossanta, eu quero fazer por cada irmão que está aqui. Tome consciência de que você é fruto de uma longa linhagem. Quando fala de cura de gerações, eu sempre me lembro de uma oração muito simples, que se você quiser fazer, quando você quiser, que você sentir que tem necessidade, você pode fazer, porque é a palavra pura, que é a genealogia de Jesus. Você sabe o nome dos seus pais? Claro, acredito. Pronuncie aí mentalmente o nome dos seus pais. Primeiro nome basta. Você sabe, ou se lembra, o nome dos seus avós, paternos e maternos? Pronuncie-os aí agora. Agora vai complicando. Alguém sabe o nome dos seus bisavós? Me ocorre aqui o nome de um bisavô só. Agora, pais são 2, avós são 4, bisavós são 8. Não sabemos. E dos seus tataravós? 4ª geração. Mas aí, eu quero liberar esta palavra, que pode ser, já há alguns tantos anos, eu tinha antes uma resistência a esse texto, e normalmente é um texto da Bíblia que a gente não leva em conta, mas que é um evangelho que eu aprecio muito para curar, porque primeiro é palavra. Eu quero liberar esta palavra, que é mais do que uma coletânea de nomes, é a história da redenção que chega até você. Se você quiser, pode ficar até sentado para participar dessa oração. Senhor, na força desta palavra aqui agora, à medida que estes nomes forem citados, nós queremos colocar, amado Jesus, debaixo da Tua autoridade. Queremos colocar toda a nossa linha de família e saber que tudo está debaixo da Tua autoridade. E a partir desta longa história da redenção,
nos chega a bênção que é o Senhor. E quando a gente conhece toda a história alguns desses personagens que citam o Evangelho, a gente sabe que teve muita coisa difícil. Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar, Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe. Lembre-se que Raabe era uma prostituta. Boaz gerou Obed de Ruth, que não era nem judia. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias, que ele tinha mandado assassinar. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Vai entregando sua linha de família. Você não sabe o nome dos seus bisavós, você não sabe o nome dos seus tataravós, mas todos estão. Há uma história de redenção na tua vida, meu irmão. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúd, Eliúd gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Senhor, na bênção da tua história, da tua natureza humana, não obstante, tu não trouxeste o sangue de José. Tu és o filho de Davi, mas sem ser um filho literal de Davi, porque Maria não conheceu o homem e gerou pelo poder do Espírito Santo. Senhor, nós reunimos debaixo da autoridade do teu nome toda a nossa herança, e eu sei
que há um momento certo. Eu quero descansar. Eu estou rezando isso na primeira pessoa, meu irmão, mas eu gostaria que essa fosse sua oração também. Eu quero descansar na tua promessa. Eu quero descansar naquela certeza de que para tudo há um tempo, há um momento certo. E eu sou abençoado, eu sou predestinado, eu sou escolhido, eu sou abençoado. E meu irmão, ao falar isso, eu não estou falando nada de nenhum orgulho, dizendo eu sou melhor que alguém. Não, eu estou assumindo aquilo que a palavra diz. Tudo está aqui. Eu gostaria que, mesmo que você não tenha escrito o seu pedido de oração, que seja um papelzinho branco. Eu gostaria que quem não colocou nenhuma entrega aqui, pegue agora. Enquanto vocês estão trazendo, vamos cantar, preparando esse momento, para realmente assim, a gente está colocando, está entregando diante do fogo do amor, porque o fogo que purifica é antes o fogo do amor apaixonado de Deus, do amor que predestina, do amor que abençoa, do amor que declara graça até a 1000ª geração. Se você colocou o pedido de oração, já está ali. Se você não pediu, não colocou, você vai colocar agora, enquanto a gente canta. Apresenta tudo isso diante de Jesus. Amor em mim, amor em ti, amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Senhor, aqui nós cremos e colocamos debaixo da tua autoridade, Senhor, debaixo da tua autoridade toda a nossa linha de família, Senhor, todos os condicionamentos físicos, psíquicos, espirituais, tudo aquilo que nós vivemos, nós colocamos diante do Senhor. Recebe, Senhor, que suba ao céu, junto com o incenso, o fogo purificador, o fogo curador da tua graça, Senhor. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, nós proclamamos isso, Senhor. Proclamamos a tua grandeza, proclamamos o teu senhorio, proclamamos a tua graça, Senhor, que é sobre todas as coisas. Que possas receber, Senhor, a oração, a entrega de cada um, Senhor, tudo que foi representado aqui, cada pedido de oração, cada papelzinho que foi entregue aqui como uma rendição de si mesmo, da sua família, de toda a herança que foi erguida, Senhor, esses empecilhos. Nada é maior do que o teu nome, nada é maior do que a tua misericórdia, nada é maior do que a tua graça. 4 gerações duram mais em vista
100 e poucos anos, 40.000 gerações, são mais de 40.000 anos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu fogo purificador. Vá agradecendo, meu irmão. Obrigado pela restauração que o Senhor está fazendo. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado porque eu sou livre em ti. Obrigado, Senhor, porque eu posso reconstruir, eu posso restaurar. Obrigado, Senhor, por essas 9 semanas aqui, Senhor. Obrigado por todos os ministros, os sacerdotes que passaram por aqui, Senhor. Obrigado por cada pessoa que passou aqui ao longo destas semanas. Muito obrigado. Por toda a tua obra, Senhor. Obrigado. Que não é apenas a obra de um dia, é a obra de semanas, Senhor. Que teu nome seja exaltado, Senhor. Sejas bendito, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Canta a igreja agora. Pelo nome de Jesus. Canta a igreja. Uma nova canção. Recebe uma nova unção. E diga comigo: vitória! 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 Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Eu declaro a vitória pelo nome santo de Jesus. E aplauda o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Hosana, Vamos silenciar agora, um silêncio profundo, e nesse espírito é que nós recebemos a bênção do Senhor. E agora o Senhor. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua graça. Aleluia, Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê.
Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de Deus.